E aí, pessoal do canal, estamos aqui novamente para fazer mais um podcast para vocês. Quem vos fala aqui é o Bimar. E a Jane. E antes de tudo, rola a vinheta aí. E aí, pessoal, e hoje a gente está com um convidado aqui, assim, que eu não sei nem como agradecer. Muito especial, é o Dr. João Paulo, que vem nos prestigiar aqui, né, doutor? Obrigado. Você, às vezes, tem 1 milhão de coisas para fazer e pegou um tempinho aí para vir aqui dar essa entrevistinha pra gente aqui. De coração, obrigado aí. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, né? Estou aqui em Poti já há quase 15 anos, né? 13 para 14 anos, trabalhando aqui. Não sou aqui da região, mas conheço praticamente todo mundo, né? E agradeço pelo convite. Vamos lá. Fiquei muito feliz pelo convite, o projeto de vocês, que vocês mostraram pra gente. E agradeço mais uma vez pelo convite por estar aqui presente. Obrigado a gente aqui, a gente agradece. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu tô fazendo praticamente para todas as pessoas que a gente entrevista aqui. Então, algumas perguntas, às vezes, soa assim, meio irrelevante, né? Mas a gente tem uma abrangência muito grande, entendeu? A gente é bem simples, mas vai longe nos nossos vídeos. Então, eu queria saber, assim, qual que é a sua cidade que você mora hoje e a cidade natal tua? Tá. Eu sou meio que, vamos dizer assim, não itinerante. Já passei por vários lugares, já morei em vários lugares, mas eu sou nascido em São José do Rio Preto, tá? Fui criado em Monte Aprazível. Estudei fora do país, depois voltei para o Brasil. E aí retornei para a região, né? Fiquei um tempo na casa da minha mãe e conheci minha esposa, que é de Nova Aliança. Casei, comecei a residir lá. E no final do ano passado, começo desse ano, eu mudei para Badibacite, né? Até por logística das crianças, os filhos que estudam ali, correria. Então, acabamos mudando para Badibacite, mas eu vivo aqui na região, né? A gente tem algumas coisas em Nova Aliança, um sítio, família da minha esposa. E a minha família, né, da minha parte, é de Monte Aprazível. Ah, sim. E como que era o Dr. João quando criança? Sonhos, os objetivos. Quando você era criança, o que você pensava pro futuro? Certo. Bom, eu tive uma infância muito boa, cidade pequena, assim, mais ou menos, acho que vocês conhecem, tamanho Monte Aprazível, né? Então, eu tive uma infância com muita liberdade, tive fases na infância, tive algumas lutas de novo, porque eu perdi meu pai com 11 anos, meu pai tinha 40 anos, ele veio a falecer, e a gente era em 3 irmãos, né? 2 irmãs e eu, uma irmã mais velha do meio e a mais nova. Minha mãe é professora, então assim, a gente sentiu muito na época, mas graças a Deus a gente continuou, minha mãe, uma mãe espetacular, e sempre ajudou a gente, né? E, assim, eu tive uma infância maravilhosa, o sonho de ser jogador de futebol, né? A gente tem aqui como todo menino. Eu cheguei a jogar bola, joguei muito tempo, joguei no Mirassol, disputei Campeonato Paulista pelo Júnior do Mirassol. Você tá brincando. Mas aí chegou uma hora, minha mãe falou, você vai estudar ou jogar bola, né? E aí eu já estava com quase 17 para 18 anos. E aí, na época, eu via Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, os caras tudo com 18, 19, 20 anos, os caras já profissionais. Eu falei, não, acho que eu tenho que estudar. E aí eu resolvi estudar. Então, e o meu sonho era fazer medicina, né? Então, eu tinha esse propósito, mas também eu não era um menino exemplar, tá? Eu sempre fui muito arteiro, né? Mas muito. Hoje, eu sempre falo para todo mundo, né? Na época, com certeza, eu teria o diagnóstico de hiperatividade. Né? Então eu não queria fazer cursinho, não queria... E eu tinha um tio que morava fora do Brasil, ele me convidou, ele tinha um hospital num outro país, ele era médico, ele me convidou para fazer faculdade lá, eu prestei, e como eu não queria fazer cursinho, e na época, né, as faculdades de medicina aqui no Brasil era muito mais concorrido do que hoje, né, que hoje a gente teve uma abrangência muito grande de número de faculdades. E também eu não teria condição de pagar particular. Então, eu não queria fazer cursinho para entrar numa estadual. Eu sei que eu teria que ficar 2, 3 anos fazendo cursinho. Eu não queria perder esse tempo. Então, eu prestei engenharia. Passei engenharia na primeira prova que eu prestei, passei na Unesp. Só que eu já tinha o propósito de fazer medicina e fui para fora do Brasil fazer medicina. Ah, não tem vestibular lá? Sim, não tinha. Fui, fiz. E depois voltei para o Brasil, fiz o Revalida, passei no Revalida, comecei a trabalhar, entrei na residência. O meu sonho, quando entrei na faculdade, já era desde que sempre gostei muito de criança. Então já era meu sonho fazer em pediatria, né? Minha especialidade em pediatria.
E o meu sonho era fazer em Rio Preto, né? Então, eu fui trabalhar 1 ano fora, fiquei 1 ano na Amazônia, voltei para Rio Preto. E enquanto eu estava na Amazônia, eu fui estudando para fazer o Revalida e para residência. Então, conforme eu passei no Revalida, eu já estava muito bem preparado, já passei direto na prova também de residência aqui em Rio Preto, né? Onde eu fiz aqui no HCM. Todo mundo que faz faculdade fora tem que fazer esse Revalida. Tem que fazer o Revalida. Né? E qual que é a diferença do estudo da medicina lá para cá? Ou é a mesma coisa? Olha, hoje basicamente é a mesma coisa. A diferença é que lá não tem vestibular. Mas, por exemplo, a pessoa fala, não tem um vestibular. Não tem. Só que a minha turma começou com 320 alunos, formou 34. Nossa. Né? Então, assim, não tem vestibular, entra quem quer. Só que eles vão te eliminando durante o curso, né? É porque não é um curso fácil, né? Não, e aí, assim, são matérias tronculares, eles chamam, né? Então, se você não passa num, você não evolui para outro, você não evolui para outro. Então, isso eles vão naturalmente também eliminando os alunos ou puxando. Então, acaba saindo elas por essa. elas. No Brasil é assim também ou não? No Brasil também, hoje o sistema que as faculdades mudaram um pouco, e mais ou menos é desse jeito lá, mesmo tendo vestibular. Mas existem matérias que até onde eu sei são tronculares, que você vai, para você ir progredindo, você tem que ir sendo aprovado em todos, né? Hoje eu tenho uma amiga minha que faz no Paraguai. Sim. Entendeu? Aqui ela não conseguiu passar. Vou fazer na FAMERP. FAMERP é muito corrida, é muito difícil. Sim. E ela faz no Paraguai, já está no 3º ano. Antigamente o pessoal ia muito para Cuba e Bolívia, né? Eu fiz na Bolívia. Na Bolívia. E aí depois eu vim para o Brasil, eu trabalhei 1 ano na Amazônia. Depois aí eu fiz a Revalida, passei. Meu diploma sai como Federal do Ceará, porque foi lá que eu fiz. Então, eu tenho o diploma da Universidade Federal do Ceará. Foi lá que eu passei. E aí depois eu fiz minha especialidade, minha residência aqui em Rio Preto. Mas aí depois o pessoal começou a ir Paraguai, Argentina, México. Aí foi abrindo esse portas. Leque, e aí o pessoal começou a ir para outros países também. Mas todo mundo que faz fora, independente se é brasileiro ou estrangeiro, quando vem com diploma em estrangeiro, tem que fazer o Revalida, né? E o Revalida, ele somente é federal, assim? Ou tem Revalida, vamos supor, de uma faculdade paga? Não, ele é independente. Da onde o lugar que você tiver, se você for formado, você vai vir com seu diploma, você tem que dar entrada nos papéis, com tudo correlacionado, né? E vamos dizer assim, tudo traduzido por tradutor juramentado. Não é uma coisa bem complicada. Mas é uma prova federal. É uma prova. Na minha época, era só faculdades federais que faziam essa prova. E aí eles unificaram com uma prova nacional. Na minha época, você escolhia uma faculdade, eu escolhi a Federal do Ceará, e eu fiz por lá. Então, cada faculdade fazia a sua. Mas aí depois, eles começaram pelo número, né, de pessoas, tudo. Aí depois veio o Mais Médico, que trazia os médicos de fora. Então, alguns brasileiros que formaram fora vinham trabalhar aqui. Então, eles federalizaram e colocaram o nome de Revalida, né? Que é uma prova federal. Então, é uma prova só. A prova eu já sabia que tinha, o nome Sim. não Você sabia. falou que sempre quis mexer com criança. Por Sim. quê? Olha, eu não sei, é um feeling que eu sempre tive, sempre gostei de criança. Eu tinha a minha irmã mais nova, que ela, na adolescência, ela acabou engravidando. E aí ela tinha que estudar, trabalhar, mais estudar na realidade. Então eu muitas vezes ficava cuidando da filha dela, né, minha sobrinha. Então assim, isso me despertou. E eu tinha outros sobrinhos também. E eu sempre gostei de criança, sempre tive muita paciência. Eu não sei, é uma coisa que era um sonho e na faculdade eu já puxei muito para esse lado. Quando eu fiquei na Amazônia, 1 ano eu ainda não era pediatra, mas eu já... Então a gente dividia, né, era em 3 médicos no lugar que eu estava. E assim, eu só atendia criança, eu fazia o trabalho de pediatra, porque os outros ninguém gostava, né? Porque pediatria o pessoal fala, é 880, ou você ama, ou você não ama, ou você não gosta, né? Para não falar odeia, porque não é uma palavra forte. Mas ou vai ou não vai, é bem assim. A gente fez um questionário na internet e a gente recebeu algumas perguntinhas. Então vou estar falando algumas no meio. Com aí certeza. se o senhor souber, fica à o que vontade. significa pediatria? Qual que é o significado? Você sabe? Olha, realmente eu não vou falar, assim, vem do latim ou do grego, eu não lembro, alguma coisa assim. É pequeno, paciente pequeno, alguma coisa mais ou menos assim. Foi uma pergunta que a gente recebeu. Mas realmente eu nunca pesquisei isso daí, realmente nunca procurei para saber. E você pretende seguir nesse caminho da pediatria
pra sempre? Ou pretende mudar mais pra frente de caminho? Não, Pode não. mudar se quiser? Posso, Como é que funciona isso aí? né? O médico, quando a gente se forma como generalista. Então, eu posso atuar, vamos dizer, em qualquer área que eu queira atuar, né? Desde que você se sinta capacitado para isso e seja responsável pelas suas atitudes, né? Então, mas eu posso mudar de área a qualquer momento, fazer uma nova especialidade. Se eu desistir, não quero mais fazer pediatria, eu vou fazer um curso de dermatologia, vou entrar numa residência, vou fazer oftalmo, posso fazer qualquer coisa que eu quiser, né? A gente pode mudar de área, desde que você se especialize nisso, né? Não tem problema. Isso aí a gente pode ter essa facilidade de você se reinventar e reespecializar em outras áreas. Se você quiser, se você não estiver feliz, como eu já vi vários colegas da pediatria que mudaram de áreas por N motivos, né? E de outras áreas que vieram para cá e que vai. Então, isso pode se acontecer sim, né? Desde que você esteja disposto a mudar, querer mudar, não esteja contente com o que você está fazendo, querer se reinventar por N motivos financeiros, valores, né? Qualquer coisa pode estar fazendo, tá? Quanto tempo, assim, entre a faculdade e a especialização? Que você sai como generalista, certo? Aí você tem que fazer quanto tempo mais de especialização? Tá, então assim, a gente faz 6 anos de faculdade, né? São 6 anos de faculdade, e aí depende da sua especialidade, né? Hoje, a maior parte das especialidades, se você vai fazer, por exemplo, pediatria, você faz 3 anos de pediatria geral. E aí você quer subespecializar dentro da pediatria, né? Por exemplo, fazer pneumologia. Eu fiz pneumologia, são mais 2 anos. Então foram 5 anos de especialidades. Fora os 6. Fora os 6 de faculdade. Se você for mudar aí tem mais esses X de anos. Isso, depende da área que você quer. Só que aí você não precisa fazer uma outra prova para ser aprovado. Precisa. É que assim, hoje quando eu fiz a minha residência, né, que a gente chama de residência, a especialização. Isso é uma prova, como se fosse um vestibular, dependendo do lugar que você quer, muito concorrido, você faz a prova escrita, você faz entrevista, prova prática, então tem tudo isso daí. Então assim, só que hoje existe N cursos de formação, né? Agora não lembro o nome. Mas existem os cursos que você não precisa fazer a residência, né? Tava aqui com o nome na cabeça para falar, mas pós-graduação, né? Existem os cursos de pós-graduação em quase todas as especialidades, né? São cursos bons, então hoje existe vários cursos de pós-graduação que não é residência. A residência, ela é muito mais puxada, você tem que estar no hospital, você tem que comparecer, então você tem muito mais dificuldade para fazer uma residência. Hoje, então, existem as pós-graduações, por exemplo, você vai fazer sexta, sábado, domingo, ou sexta, sábado, o dia inteiro, por dois finais de semana no mês, né? Só que elas não são tão reconhecidas pela sociedade, pelas sociedades e especialidades, né? Por exemplo, a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas não era no começo. Tinha-se muito uma desconfiança em relação às pós-graduações que não fossem cursos de residência. E hoje em todas as áreas, existem as pós-graduações, né? Então, existe uma facilidade muito maior de você trocar, de fazer uma pós-graduação sem estar a residência. Porque a residência, você precisa se dedicar a sua vida à residência. Você trabalha de dia, faz plantão de noite pela residência. Então, você não tem tempo de fazer fora. A residência, geralmente, ela é remunerada. É um salário de custo, né? Porque o médico está ali trabalhando, ele está trabalhando, e não tem como ele fazer plantão ou trabalhar em outros lugares quando está fazendo residência. Já a pós-graduação, você paga para fazer, e você faz, geralmente, 2 dias na semana, cada quinzenais, e geralmente não tem tanta prática, né, como eu fiz no HB na época, o HCM estava em construção, depois a minha pneumologia eu fiz no HCM. Então, você trabalha dentro do hospital, você movimenta o paciente. A maior parte das pós-graduações é muita teoria, tem as práticas em alguns lugares, mas não é tanto quanto uma residência. Que é bem mais puxada. Deixa eu te falar, essa foi uma pergunta também que a gente recebeu, que depois de toda essa especialização, tudo, como que foi o primeiro dia? Aquele dia, você teve medo, sabe? O primeiro dia de pôr a mão na massa mesmo, lá, com a criança e tal, aquela primeira vez, primeiro contato, como é que foi? Deu medo? Que nem não suou frio ou... Tá, é que assim, se eu falar assim, olha, você lembra o primeiro dia que você atendeu? Não.
né? Por quê? Assim, desde a faculdade, quando você começa, a gente começa com algumas práticas, né? É o que eu falei, a mudança houve muito, aqui no Brasil também. Então, você já começa desde o primeiro ano, já partir para postos de saúde, né? Que aqui a gente não tem, mas se for em Rio Preto, os postos de saúde, os alunos estão presentes nas UPAs, os alunos já estão... Então, assim, você vai naturalmente se associando a isso. Claro que o primeiro plantão que você vai fazer aí, que você está sozinho, que você se formou, você é médico, você está com o seu CRM, seu carimbo, é você ali, porque quando você é aluno também, você não tem uma responsabilidade. Você tem seu preceptor, seu professor, que é ele que vai ali assinar, carimbar, ele vem, você atende, ele te explica, mas você não tem responsabilidade. Mas eu falar assim para você, olha, o primeiro dia que eu atendi uma criança, se eu falar que eu lembro, porque assim, que nem eu falei, eu já via, né, eu acompanhava muito a pediatria na faculdade. Depois eu fui trabalhar 1 ano na Amazônia, lá eu atendia só criança. Quando eu entrei na minha residência, eu já tinha uma experiência com criança, eu já gostava de atender criança. Como generalista, mas eu puxava para criança. Só que eu não era especialista em criança, mas eu já tinha um feeling. E aí, quando você faz a residência, você já começa a trabalhar com criança no primeiro dia. Você já é médico, você já é formado, você tem seu CRM, e aí você entra para fazer uma especialidade. E ali, a partir dali, você tem o seu preceptor e os R+, né? Quando você é na residência, você é R1, R2, R3, você vai subindo de acordo com o tempo que você vai ficando na residência. Então, você tem toda uma gama para cima de você, que vamos dizer assim, que é você é subordinado ao R2, que é subordinado ao R3. Então, assim, você segue uma escala e você tem a ajuda de todo mundo e ensinamento de todo mundo. Então, assim, e naturalmente você vai adquirir. Então, quando eu terminei a minha especialidade, antes mesmo de terminar, eu já fazia plantão em UPAs de pediatria de Rio Preto. Então, assim, a gente já faz... O pessoal vê o médico como uma coisa assim, né? Só que ninguém vê que a gente atende de dia e de noite faz plantão. Atende de dia e de noite faz plantão. Final de semana... Então, o pessoal vê, o médico tá assim, né? Nossa, o médico tá bem. Nossa, o médico é bem. Só que, assim, o médico trabalha muito, né? O médico se esforça muito. Claro que existem especialidades, né? Que a gente poderia ter pensado em fazer que o pessoal não é tão puxado. Mas para você chegar numa posição de um médico que não tem uma vida tão puxada, que ele é um nome, um medalhão, não é fácil o cara chegar lá também, não é do dia para a noite para ele construir uma carreira e para chegar num lugar desse, né? Então, ele vai ter que passar por todos esses estágios para chegar a virar um médico reconhecido, para virar um medalhão, para assim conseguir ter um pouco mais de sossego, o que é raro os casos, viu? Mas eu falo, pediatra, ginecologista, não tem sossego. Porque o tempo todo alguém ligando. Não, Celular, não tem sossego. Celular e assim, eu particularmente, os meus pacientes têm meu celular, né? Vocês sabem disso. Uhum. E assim, num dia calmo, se eu olhar meu celular agora, deve ter 30, 40 conversas para responder. Num dia calmo, eu respondo uma média de 90 mães, né? Um dia calmo. Agora daqui para frente, agosto, setembro, tem dia que eu saio do consultório, tem 120, 130 conversas para responder. Claro que eu não consigo responder tudo momentaneamente, então eu sempre já aviso meus pacientes, né? Vou responder. Às vezes eu demoro 4, 5, 6, 8 horas, mas eu respondo. Né? Aí que entra a questão, como é que faz? Família, serviço e lazer. Olha, então, a gente tenta administrar tudo, né? Eu já tive algumas até discussões, né, com a minha esposa. Eu tenho 3 filhos, né? Que não é fácil. E em alguns momentos ela falou, olha, João, vamos priorizar algumas coisas, vamos ver o que pode ser feito para mudar, porque você chega em casa... eu nunca levei problema do trabalho para casa se eu estou estressado. A partir do momento que eu entro em casa, eu desligo isso daí, porque eu acho que, por mais que eu esteja cansado ou estressado, eu não levo para minha família. Mas muitas vezes eu ficava no celular, né? Então a gente estava jantando, o celular tocava, pegava. Então eu fui trabalhando muito isso, meu psicológico, para começar a deixar de ficar dependente desse celular, desse WhatsApp, né? Então agora eu consigo chegar em casa... a partir de tal momento eu acabo não respondendo mais, aí meus filhos vão dormir, eu sento, converso com a minha esposa, ela fala, tô indo deitar. Então, eu durmo tarde e acordo muito cedo. Então, depois que eles vão dormir, eu pego meu celular, vou responder algumas coisas, durmo, eu acordo por volta de 4 da manhã, 4h30, no máximo eu já estou acordado. Aí eu fico respondendo, acabo indo para academia, que é o horário que eu tenho das 4h30, 5h30, volto, então assim, aí eu começo a responder. Então, eu consegui fazer isso, porque eu fiquei um período muito dependente de preocupações com meus pacientes, só que isso acabou fazendo mal para mim e para minha família, porque eu estava deixando de curtir meus filhos, o pouco tempo que eu tenho com eles, e acabava ficando no celular. E aí...
Então a gente conversou e eu tive que acabar desmamando um pouco disso daí, Sim. né? Que é um mal necessário, mas eu entendo os pacientes da necessidade deles também. Só que a gente também tem uma vida, a gente tem uma família, a gente tem amigos, Porque e a gente tem que ter tem saúde, o João né? Pessoa, né? O João Exato. pai, marido, então Isso. tem que dar uma... Com certeza. Separada. E a gente tem que ter um pouco de paz, vamos dizer assim, emocional, né? Porque Sim. isso daí acaba sobrecarregando muito. E tem alguma coisa que você faz aí na pediatria que você não gosta? Você não gosta, mas faz por obrigação ou não? Não me encontro nada assim que eu falo, olha, eu vou fazer isso na pediatria, mas eu não gosto de fazer. Realmente não posso, não vejo nada que eu tenha que fazer na pediatria que eu não goste de fazer. Faz por amor, né? Então, faz bem feito. E o que dá mais trabalho pro senhor? As crianças ou os pais? Eu acho que a maior parte das vezes não é só os pais em geral, né? É a família em geral, né? Muitas vezes pais, avós, tios, né? Pela insegurança, né? Porque a gente sabe, a gente cuida de criança e a gente sabe que a criança é o maior bem de uma família, né? Principalmente os pais de primeira viagem, que a gente fala, primeiro filho, é toda uma preocupação da família, toda uma preocupação dos avós, né? E assim, o mundo mudou muito, o cuidado com as crianças mudaram muito, né? Então a gente tem vários estigmas de antigamente, né? Que as vós vêm com aquelas ideias que antigamente era assim, antigamente era assim. E assim, nos últimos 20 anos, muito se mudou em condutas com crianças, em condutas, em tudo, né? Desde alimentação, de educação, né? Nós temos aí as crianças hoje muito mais estimuladas que antigamente devido a telas, celulares e tudo mais que a gente vê aí no dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente se debate muito com a família em geral e às vezes acaba, né? Não causando discussões, mas acaba que você tendo que voltar várias vezes o mesmo assunto, explicar até para entenderem. E muitas vezes a avó vai embora sem acreditar. Vó é um caso difícil, viu? Falar em caso difícil, você já teve algum caso difícil que poderia até custar a vida da criança? Já aconteceu de passar na tua mão? Foi uma pergunta que me fizeram, nem sei se eu deveria fazer ou não. Você já perdeu alguma criança? Olha, infelizmente, Porque, né? infelizmente sim, tá? Infelizmente sim, teve várias ocasiões que a gente tenta fazer, e existem algumas doenças que umas coisas são muito rápidas, né? A gente acaba não tendo tempo o suficiente, e sim, infelizmente tive pacientes que eu perdi, alguns pacientes, mas alguns pacientes que eu vi, né, e a gente atendeu, a gente fez, estava internado, UTI e tudo, e alguns pacientes não estavam, eram pacientes meus, mas que aconteceram algumas coisas e depois eles vieram a falecer no hospital, mas que já não era eu que estava cuidando, já era mais especialista, né? Então, alguns tipos de pneumonias graves. Meningite também leva meningites, bastante, né? alguns cânceres, né? Tumor, algumas também. coisas assim também, porque criança também, infelizmente, em algum momento existe os casos. Então, infelizmente, a gente passa por isso, né? E dói isso aí ou não? Dói, com certeza você sente muito, né? Porque é o que eu falo. Eu fui um pediatra antes de ter filho e outro pediatra depois de ter filho, né? Então você tem uma outra visão também. Mas acho que os pais também mudam a cabeça depois que você tem um filho, certeza, é totalmente diferente. Então, assim, a gente acaba sentindo muito, né? Muito. Eu já tive meu filho internado, eu sei quanto que doeu. Até hoje ele me assusta. Já tá há 10 anos, mas que nem esse tempo atrás ele teve uma crise que eu tive que ir pro hospital, ele ficou roxo. E nada fazia o menino voltar, que você sabe que a asma. Sim. E aí você corre pro hospital, você fica aquela loucura, você fica perdido. Sim, eu falo, gente, se acontecer alguma coisa com esse menino, é terrível. Agora, conta pra gente, teve alguma coisa engraçada, diferente que já aconteceu nesse meio também ou não? Tipo assim, uma coisa inusitada. Falou, pô, aconteceu isso aqui. Ou não, ou é mais só coisa mais séria mesmo, mais complicada. Não, já aconteceu muita coisa engraçada também, né?
Mas se eu falar assim pra você, eu não sou uma pessoa que guarda, eu não tenho uma memória, eu sou péssimo de memória, mas assim, pediatria isso acontece muito. As crianças são muito espontâneas, né? Eu já passei por N coisas de ficar dando risada com os pais, né? Assim, as crianças, desde brincar, de me chamar, de falar coisas para mim, né? De fazer xixi em mim, né? Nossa. E outras coisas mais, né? Que acontece muito. Então, assim, existe muita coisa inusitada na pediatria que acaba sendo engraçado, né? Mas se eu falar para você, tem alguma que te marcou mais? Olha, se eu falar para você que eu lembro, realmente, assim, teve muitas, tá? Desde trabalhando no consultório, quando trabalhei no SUS, que eu já trabalhei em vários lugares no SUS, até em hospitais, tá? Então, teve várias coisas que já chegaram a acontecer. Que nem a gente te conhece desde o hospital. Certo. Do meu menino. Tava comentando isso com eles, eu tava comentando. Aí, quando a minha filha nasceu, aí todo mundo falava muito, não vou falar o nome dela. Ai, a fulana. Eu falei, gente, tem que conhecer essa fulana. Rapaz, na hora que eu conheci ela, eu falei, não é pra mim essa médica. Não é pra mim. O jeito que você trabalha com as crianças é diferente. Entendeu? É verdade. Toda a brincadeira, tem um jeito de falar. E aí, essa é uma médica. Ela era muito seca. Eu falei, não se trabalha. Meu ponto de vista, não se trabalha assim com criança. Sim. Entendeu? Porque tanto o pai quanto a criança, né, os pais, ele quer ver o filho sendo bem tratado. Entendeu? Você sim. fica meio receoso, assim, você fala assim, gente, na minha frente ela tá sendo seca, assim, se eu precisar mesmo de ajuda dela, eu não sei se ela vai me ajudar. Exato. O que o senhor vê, o que o senhor pensa pro futuro da pediatria? Como é que você vê isso aí? Vai continuar? É uma profissão que sempre vai ter? Ou com esses negócios novos que tá vindo, que nem impressora de 3D, inteligência artificial, você fala que isso vai interferir no meio aí? Olha, realmente não, né? Eu acho que, assim, a inteligência artificial, isso é uma incógnita pra gente, para um futuro, né? Porque a gente vê que nos últimos 20 anos a gente mudou muito e existem ferramentas que nos ajudam, claro, né? Em toda a área da medicina, em toda a área profissional, né? A IA hoje, ela tá aí para ajudar, né? Em pesquisas, pesquisas rápidas que você precisa ver, porque nenhum ser humano tem um computador na cabeça. E principalmente quando você trabalha com muita medicação, coisa, você não lembra a dosagem. A medicina e a pediatria você tem que saber dosagem quilo-dose. Então a gente vive fazendo conta. Então, mas assim, que vai ser substituído o pediatra? Não vai. Nenhum médico acho que vai ser substituído, né? Claro que vai existir uma evolução muito grande. A área da pediatria, lógico que nunca vai acabar, né? E claro que felizmente sempre tem os amantes das crianças que vão continuar. Claro que hoje a pediatria mudou muito, muito. E a pediatria hoje diminuiu muito o número de pessoas que querem fazer pediatria, né? E todo mundo, que a maior parte que faz pediatria, eles querem fazer subespecialidades, né? As especialidades dentro da pediatria. Então, assim, mas mesmo assim, é uma área gratificante, uma área que quem gosta, gosta mesmo e faz com amor, né? Porque a área da pediatria hoje é uma das menos remuneradas na medicina, tá? Se não a menos, vamos dizer assim, dentro das especialidades, né? Então, mas claro que não vai acabar, sempre vai ter as pessoas que querem fazer, que entram na faculdade falando em fazer, ou que conhecem a pediatria durante a faculdade e se apaixonam e quer fazer pediatria. Quando você resolveu, que você falou, né, na criança, quando era criança, perdeu o pai e tal, quando você resolveu falar, vou fazer medicina, o que a tua família falou? Você tá doido? Como é que foi aquela... Olha, sabe, aquela coisa que é uma coisa assim que não é medicina, eu acho que é um dos cursos mais difíceis que existe. Olha, eu acho que assim, a área, se falar medicina, né, essa é uma visão que todo mundo tem. Eu acho que não existe uma área que é fácil. Desde que você se empenhe, estude e faça bem feito, você sempre vai ser um profissional reconhecido, você vai ser bom no que você faz, independente da área. Então tem essa estigma que assim, é um curso mais difícil? Não, eu acho que não. Na minha percepção, se falar engenharia é fácil, pô, é pura matemática. Se você não gostar, você tem que estudar, você tem que fazer.
mas você vai ver engenheiro de todo jeito, né? Você vai ver médico de todo jeito, né? É que antigamente a medicina era um curso muitíssimo disputado, né? Muito difícil de se ingressar num curso de medicina. Então, por isso criou-se esse estigma que é um curso. Claro, é um curso difícil como qualquer outro, mas você tem que se empenhar, você tem que saber, você tem que fazer, você tem que ter o feeling para fazer isso daí. Não adianta você falar, eu não gosto de ver sangue, então o que você vai querer fazer medicina? Eu não posso ver isso, então o que você vai fazer? Não tem como, né? Então você tem que saber se você vai gostar das áreas exatas, humanas ou biológicas para você fazer uma profissão, né? E se você não gosta da parte biológica, você não adianta querer fazer medicina, você não vai ser feliz e não vai conseguir o êxito nessa profissão, né? É verdade. Eu, quando era criança, eu falava, eu vou fazer medicina. Fiz o primeiro vestibular e não passei. Eu falei, quer saber? Não vou fazer mais não. Eu desisti. Mas é isso aí mesmo, né? Eu acho, bom, eu não... Tem que ter muita paciência. Ou uma pessoa que é estressada cai fora disso aí? Olha, não, a gente conheceu colegas e colegas de todo jeito. Você conhece colega louco, conhece colega estressado, colega muito calmo, colega muito avoado, né? Você vê de todo jeito, colega engraçado, colega sério, aquele colega rancoroso, aquele colega que não é colega, que quer te ver pelas costas. Então, assim, você vai conhecer na área da medicina como em qualquer profissão, né? Você vai ter de todo tipo. Verdade. Em todo lugar que tem. Meu Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Muita gente vai assistir esse vídeo, né? E tem muita gente que eu acho que deseja fazer a medicina. Qual que é o conselho que você daria para uma pessoa assim? Olha, o conselho que eu posso dar, né, assim, com praticamente aí quase 20 anos de carreira, né? E olha, eu acho que assim, a gente tem que correr atrás do sonho. Eu sempre tive um sonho de fazer medicina. Só que eu sabia das minhas dificuldades, das minhas limitações e o que eu não queria fazer, que era ter que fazer cursinho, ter que ficar sem ter aquela certeza que eu ia conseguir passar. Lógico que eu sempre fui muito empenhado. A partir do momento que eu colocava meus objetivos, a minha vida sempre foi objetivo, tá? Eu tive objetivos, foi o objetivo entrar na faculdade, objetivo depois de fazer minha residência. Eu tive para entrar na residência quando eu voltei, então eu tenho toda uma história, né? Então, assim, voltando ao assunto, vamos voltar no foco que você estava falando, depois eu vou contar essa história. Uhum. Então, assim, eu acho que assim, o sonho, ele tá aí para todo mundo. Só que você tem que ter sonho e objetivos. Não adianta você sonhar sem objetivos que você não vai cumprir. E você tem que criar metas, né? Então, a minha meta é passar no vestibular. Então, vamos lá. Para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar, eu preciso ter tantas horas de estudo. Se eu tenho apoio dos meus pais, eu não preciso trabalhar? Vamos lá, vou fazer isso. Se eu tenho que trabalhar para fazer o meu cursinho, então eu vou ter que trabalhar tal hora, estudar tal hora. Então, a gente tem que criar metas para cumprir objetivos. E são fases. Né, fases da vida, fases da profissão, fases da formação para a profissão, depois você vai correr atrás de um emprego, de uma especialização em qualquer área, né? Então, tudo são fases, você tem que ter metas e objetivos. Você primeiro cria um objetivo, eu quero fazer medicina, para isso eu preciso ter metas. Então, eu preciso cumprir essas metas para atingir meu objetivo. Depois disso, eu me formei, entrei na faculdade, eu quero ser tal especialista. Então, aí você vai virar para essa área e procurar fazer. Então, assim... Claro que, com certeza, quem tem vontade de fazer medicina ou qualquer profissão, o sonho da vida, o sonho ele está aí para ser sonhado e está aí para ser realizado. Basta você ter metas e objetivos e correr atrás. Para isso, você tem que deixar de fazer muitas coisas. Não adianta você querer ter uma meta, um objetivo e você não cumprir metas. Eu não consegui estudar hoje porque eu fui numa balada. Eu não consegui estudar hoje porque eu fui na casa do meu amigo. Não consegui estudar hoje porque eu tive que fazer isso. Você não vai atingir seu objetivo. E o seu sonho não vai ser realizado, vai ficar para trás. É isso aí, tá vendo? Então, e aí assim, que eu estava falando, né, em relação a sonhos e objetivos, né? Eu sempre tive objetivos, eu sempre criei. E quando eu vim, né, que nem eu falei para vocês, perdi meu pai, minha mãe professora. Quando eu cheguei no Brasil, aí eu fiquei 1 ano na Amazônia trabalhando, voltei para cá, juntei um dinheirinho. Aí eu comprei o meu primeiro carro, parcelado em 60 vezes, sem dar R$1 de entrada. Você imagina, era um carnê dessa grossura, assim, né? E aí comecei a trabalhar e peguei plantões em várias cidades da região aqui. Eu fiz plantão praticamente, rara cidade que eu não fiz aqui nessa região. E aí foi onde eu vim fazer um dia, eu estava em Badibacite, uma colega falou, João, vai me cobrir à noite em Nova Aliança. E aí foi onde eu fui, conheci minha esposa.
né? E ela era enfermeira no posto. E aí a gente começou a namorar e tal, né? E aí quando eu estava namorando ela, eu passei na residência. E realmente, quando eu passei na residência, eu não tinha dinheiro. E para mim entrar na residência, eu teria que parar de trabalhar. O salário da residência era muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, assim, era só um de custo. E aí foi quando ela sentou comigo, o pai dela, né, o meu sogro hoje, que é um grande amigo meu, falou, não, você vai fazer a sua residência, o que precisar a gente vai te ajudar. E assim, então assim, você vê que os sonhos, se você tem metas e objetivos, você tem que correr atrás. E claro, quando você tem uma rede de apoio, isso te ajuda muito. Então, assim, às vezes a gente não tem essa rede de apoio, a gente não tem as pessoas que podem te ajudar, mas você tem que procurar e saber, né, que todo ser humano precisa de ajuda, né? Então também você não pode ter aquela coisa de eu sou onipotente, não preciso de ninguém. A vida inteira você vai precisar, tanto né? Na parte profissional como na parte pessoal, né? Então, eu falo assim, no começo da minha profissão de pediatra, né, que a gente estava conversando, para mim entrar na minha residência, eu tive esse apoio, essa rede de apoio da minha esposa, da família dela, né? Na época eu estava namorando ela ainda, e eles falaram, não, você não vai desistir do seu sonho, você não vai desistir do seu objetivo, que é fazer pediatria. Você passou na prova e você vai fazer. E eu realmente não tinha condições financeiras, porque eu não que eu ia pagar a residência, eu ia receber, mas eu tinha muita conta, porque eu tinha saído, parado, eu tinha que parar meus plantões, parar a minha vida, e eu tinha várias dívidas, né, que a gente faz durante cursos e essas coisas, e aí você tem que pagar, né? E graças a Deus, assim, com o apoio deles, eu fazia residência e continuava fazendo plantão à noite, de 7 dias da semana, pelo menos 5 dias eu dormia fora de casa. Então, assim, era meio que... Puxado. Então, assim, você vê que a gente deixava de viver, deixava de fazer para cumprir objetivos, né? Então, os objetivos, o sonho tem que ser realizado, mas para isso existem sofrimentos, até você chegar ao seu ao cumprimento. Né? Exatamente. E o senhor atende crianças ou pessoas do ciclo pessoal? Porque que nem um advogado não pode atender, vamos supor, um parente dele que pode dar. O senhor atende? Sim, ou não? Sim, a gente atende e muitos, né? Assim, acho que a grande maioria do meu ciclo pessoal, familiares, amigos próximos, amigos das antigas, como a gente diz, amigos de infância, que não estão tão presentes atualmente por morarem fora, morarem longe, mas passam comigo, com certeza, tenho muitos, né? Desde afilhados, sobrinhos, filhos de amigos próximos, amigos longes, mas eu atendo bastante. Isso na medicina, o que você não faz, por exemplo, é você intervir, fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, principalmente em familiares, filhos, esposa, né, mãe, irmãs, procedimentos cirúrgicos. Mas o atendimento clínico, isso não... Você não faz porque não pode ou porque... Olha, pode se emocionar. Porque assim, você até pode realizar procedimentos no seu familiar, mas isso, a parte emocional pode interferir na sua... Um erro, no caso. Interferir no seu... Porque você acaba pensando com o coração e não com a cabeça, né? Então, isso pode interferir no seu diagnóstico ou no momento do procedimento e por por N motivos aí, né? Uhum. Você já teve vontade de desistir já? Chegou alguma época que fala, pô, eu vou desistir de tudo isso aqui? Ou não? Já. Não me lembro quando. Foram poucas vezes. Eu acho que eu não sou uma pessoa que desisto, não. Mas quando eu estava fora do Brasil, morar distante da família... Sozinho, né? É muito difícil. Tá? Eu ainda não fiquei sozinho, porque eu tinha meu tio lá, a família, né? Mas mesmo assim... Os mais próximos não estavam juntos, né? Então, assim, você sente muito. Então, na faculdade, depois que eu vim para cá e que eu me formei, que eu revalidei meu diploma, então, assim, isso, para mim, nunca mais pensei em desistir. Pensei em mudar de área, isso sim. Não falo que não. Em algum momento com a pediatria, a gente, principalmente... Né, quando você começa a ver a parte financeira, que por N motivos você começa a ter muito gasto com a família ou outras coisas, e você está tendo que trabalhar mais do que viver. Então é isso, às vezes você fala, nossa, vou ter que mudar, vou ter que me reinventar, vou ter que fazer outra coisa. E realmente às vezes você desanima, mas desistir jamais. E financeiramente, vale a pena? Tudo, que nem você falou, tanto que você sofreu lá, você já recuperou tudo essas dívidas que você teve, já foi
tudo recuperado ou ainda falta muito? Porque vive tendo curso, né? Não para, né? Você vive fazendo curso. Compensa tudo essa luta ou é só pelo amor mesmo nas crianças? Certo. Não vou falar assim, hoje o médico, né? O médico já não tem aquele status que tinha antes, né? O médico, hoje o pessoal ainda tem essa estigma, que o médico é rico, o médico tem dinheiro. Muito depende da especialidade, né? Mas assim, financeiramente, que nem eu falei pra vocês, eu comprei meu primeiro carro. Fui criado com a minha mãe, perdi meu pai, então minha mãe professora, então a gente tinha um carrinho da minha mãe. Então assim, quando eu terminei faculdade, eu comprei meu primeiro carro, 60 vezes sem dar R$1 de entrada, para você ter uma ideia. Então hoje eu tenho um patrimônio, eu tenho uma companheira, uma esposa que está do meu lado, ela é minha administradora, ela me ajuda, ela é investidora, tá? Assim, investidora que eu digo não bolsas, não mercado financeiro, mas sim em me ajudar. Então, assim, hoje a gente tem casa própria, a gente comprou uma casa melhor, a gente tem nosso carro, a gente tem algumas coisas que a gente conseguiu com o trabalho meu e dela. E eu acho que financeiramente eu não sou rico, mas eu tenho uma vida boa, uma média boa, eu não posso negar isso, né? Mas valeu a pena? Valeu a pena. O gasto continua? Continua. É por amor? Com certeza é por amor. Se fosse financeiramente, eu tinha desistido e pulado para outra área e feito algumas outras áreas da medicina, né? Na parte estética, muito mais, né? Parte estética. Que tem uma valorização, né? Que aí é que eu falo, inversão de valores, né? Quando a família vê uma criança doente, se desespera, quer pagar o que for. Mas no dia a dia, se você cobra uma consulta particular, mas esse valor... Aí vai lá num cirurgião plástico, paga 10 vezes esse valor para o cara só olhar e falar, você precisa fazer isso, e ninguém reclama. Mas é o que a gente falou agora há pouco, né? No outro podcast que a gente gravou hoje. Tem gente querendo dar valor no serviço dos outros. Eu acho... preço, né? Eu não concordo com isso. Ninguém sabe que nem tudo que o senhor passou aí... Então é fácil chegar lá agora, né? Mas ninguém viu tudo que você passou e passa ainda, né? Não, tem que história, estudar, a minha história, não assim, né? para. O podcast aqui é muito rápido. Ixi, pra mim sentar e contar minha história, o que eu já passei na vida é longo, é muito longo. E os outros não entendem isso aí, né? Tem que querer pôr preço na tua mercadoria, que é o teu trabalho. Sim. Né? Tua sabedoria que você adquiriu aí. E aí vem querer pôr, tá caro. Ué, então faz, tá caro, né? Exato. Mas é assim, mas isso aí, todas as áreas você vai encontrar profissionais. Nós somos comerciantes, né? Também sabemos. E você sabe que é assim, não tem jeito. E qual que é o teu maior orgulho que você tem? Falar, eu sou pediatra. Qual que é o teu maior orgulho disso? Olha, eu tenho um grande orgulho, né? De ter tido meu sonho, criado meus objetivos e cumprido minhas metas, tá? Eu tive vários sonhos. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada. Eu não vejo nada que eu falar assim, olha, o que você queria ter que você não tem? Eu nunca fui uma pessoa de sonhar alto. Eu queria ter um carrão. Não. Eu sempre quis ter minha faculdade e eu quis ter minha família. E eu quis ter uma família grande. E eu consegui uma pessoa que também tinha um sonho assim. Então hoje nós temos 3 filhos. Eu tenho minha família, eu tenho minha casa. Graças a Deus, os meus filhos são 3 crianças maravilhosas. Nunca tivemos nenhum problema com eles, nenhum trabalho. A gente vê criações de filhos de todos os tipos. Eu que trabalho com criança, eu vejo. Principalmente. Então, eu vejo, assim, os meus filhos maravilhosos, tá? Minha esposa, é ela que é encarregada disso. É uma sargentona com os meninos. Mas é uma mãe maravilhosa que está sempre ali incentivando e me incentivando e eu também. Então, assim, eu tive sonhos, além da pediatria, além da faculdade de medicina, além disso, tive, que graças a Deus foram realizados. Então, isso me traz muito orgulho. Sou um médico reconhecido, sou. Conheço, muita gente me conhece, em Rio Preto eu tenho minha clínica, né? A Clínica Pediátrica João Maria. E aqui em Potinaba já estou há 15 anos, quase 15 anos atendendo. Então, assim, conheço muita gente, todo mundo me conhece. Isso para mim é um orgulho. Para mim, para minha família, para minha esposa, para minha mãe, minhas irmãs. Então, todo mundo, né? Porque assim, lá em Monte Aprazível, eu tenho muito paciente de Monte Aprazível que vai em Rio Preto.
A região de lá vem para cá. Então, assim, você sabe, a minha mãe fala, você atendeu a filha do fulano, você atendeu o filhinho do ciclano, você lembra daquele, você atendeu ele, lá no hospital você pegou. E claro que a gente acaba não lembrando, né? Porque eu sou criança. A população, então é muito fácil as pessoas lembrarem de mim do que eu lembro deles. Mas é um orgulho para mim, para a família, né? A minha esposa sabe, a minha mãe sabe. E a gente... A luta que eu tive, quem está comigo e passou por isso no dia a dia, sabe a luta que eu tive para chegar aqui. Então, isso para a gente é um orgulho, né? Que eu me considero um vencedor e a gente não pode parar, né? Porque senão você fica para trás. E deve ser um orgulho mesmo, né? Você falou aquela hora, né? Perdi umas crianças. Mas quantas que você não salvou? Né? Quantas? O nosso filho mesmo. Foi um deles. O senhor lembra, né? Ficou com Sim. pneumonia grave também. e tal. Olha, Aí quantas faz crianças... 10 anos isso, ele não vai lembrar. Não, mas lembro, com certeza lembro. Porque depois disso, vocês ainda deram continuidade comigo. Depois vocês tiveram a segunda filha, né, que deu continuidade comigo. Então, assim, a gente cria vínculos. Né? E com certeza eu lembro. Isso daí são coisas que a gente lembra, que marca, né? Existem muitos pacientes que marcam a gente, principalmente aqui em Poti, que a gente conhece todo mundo. Mas quando, vamos dizer, se eu tivesse atendido há 10 anos atrás e nunca mais visto vocês, não ia lembrar. Aí depois de 10 anos, doutor, lembra, você viu? Não lembro. Não, mas aí vocês continuaram o acompanhamento. Quase, né? Então a gente com certeza lembra, sim, com certeza os episódios. E que nem você falou, a gente perdeu algumas crianças, com certeza. Infelizmente, isso faz parte da medicina. Só que a gente ganhou muito, mas muito mais vezes do que isso. Nem sempre a gente fala, eu salvei a vida. Não. Eu trabalhei para isso, a gente fez para isso e muitas vezes a gente foi muito reconhecido por isso. Né? Os pais, os avós vinham agradecer, doutor, muito obrigado, Deus te abençoe. Né? Você recebeu uma gratidão e saber que você fez aquilo com amor para tentar levar o alívio e conseguir fazer isso e melhorar essa criança. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta chata, hein? Não sei se você tá ficando com raiva da gente já aqui. Não, imagina. Tem alguma coisa que você fez no passado que você não faria hoje? Olha, assiste. Não precisa falar o que é, se não quiser. Não, tem muitas. muitos. Mas assim, hoje, se eu tivesse feito isso... Não, tem muitos erros, né? A vida da gente, quem nunca errou, né? Nossa, mas assim, milhões de erros que você... Só com a idade, né? Hoje eu tenho 45 anos, então você adquire experiência, né? A gente não fica mais velho, a gente fica experiente, né? Então, assim, teve muitos erros na vida pessoal, erros na vida profissional, erros na vida matrimonial, que só no dia a dia você vai vendo e fala, para que eu fiz aquilo? Por que eu fiz assim? Eu podia ter feito desse jeito. E aí você vai aprendendo, né? Isso daí é uma coisa do dia a dia. Mas erros na minha vida foram muitos, tá? Desde a adolescência. Como eu falei, eu era terrível. Eu não era flor que se cheira, não. O Arthur tem salvação ainda. Porque o Arthur... Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele deixa de cabelo em pé. Eu sei. E aí ele tem asma. Por que eu tenho que tomar remédio todo dia? Todo dia essa pergunta. Todo santo dia. Arthur, você precisa pra ajudar você a respirar. Totalmente, pra evitar que você piore. Eu falei, você lembra aquele dia que você passou mal, a gente teve que correr pro hospital? Então, tem que tomar o remédio certinho. Aí chega de novo. Mãe, por que eu tenho que tomar de novo? Porque você tomou ontem, hoje já é outro dia, né? Por que eu tenho que tomar? Então, aí você vai de novo, a mesma resposta. Me veio uma pergunta aqui, sabe? Eu sou músico, eu toco saxofone e tal. E quando eu fui começar aprender, é bem difícil isso aí. Tinha gente que falava que você é burro, você não vai virar nada. Aconteceu já isso com o senhor e hoje você fala, aí ó, o burro venceu. E aquela pessoa ficou pra trás? Já aconteceu isso aí já? Ou não? Muito, né? Como eu falei, na minha cidade, em Monte Aprazível, eu era terrível, né? Teve uma passagem, né, quando eu estava no segundo colegial numa escola em Monte Aprazível, era uma escola particular, minha mãe tinha ajuda dos meus avós que pagavam pra gente, e teve um concurso de bolsa em Rio Preto, né? Na época, o colégio universitário, que era um dos principais colégios para quem queria fazer vestibular, medicina, essas coisas, né? Então eu tinha um sonho. E eu tinha meus amigos que todos iam fazer lá, estudar em Rio Preto. Eu não tinha condição financeira, então fui fazer a bolsa, né? Quando eu fui fazer a bolsa, a prova para a bolsa,
Eu tinha aqueles amigos mais inteligentes da sala, aqueles que eram os queridos das professoras, né? E eu não, eu era da turma do fundão, eu era mandado para fora quase toda a aula, né? Então eu era daquele jeito. A diretora chamou minha mãe, esse é um dos episódios, né? Por que o João Paulo vai fazer essa prova em Rio Preto? Você acha que ele tem chance? Ele vai virar alguma coisa na vida? A diretora. A minha mãe falou assim, olha, agora não sei nem se ele vai passar na prova ou se ele vai ter desconto, mas que ele vai estudar lá e não vai mais ficar aqui, não vai. Né? Aqueles mais queridos, os mais inteligentes, o máximo que conseguiu foi 5%. E eu consegui 50%. Ah lá. Né? Depois disso, eu sempre pus objetivos, né? Então, assim, e hoje eu vejo muito dessas pessoas que são meus amigos, foram meus amigos, né? Então, assim, essa parte nunca ter sido acreditado, eu venci muito com muitas pessoas, não foram poucas, não. E, assim, eu vejo muitos colegas, amigos meus da época, né? Que tinham tudo para ser grandes profissionais e hoje, praticamente, assim... Não foram nas profissões, não evoluíram. Né, na profissão. E assim como eu tenho outros amigos também que eram da época do fundão e que todos estão muito bem. Então, assim, nem sempre você tem que saber. Então, a gente erra, né? A gente falar de erros, errei muito, mas corrigi. E eu tive muitos dessas pessoas que falaram, olha, não vai virar nada, o que vai fazer aí, o que vai fazer ali? E aí, quando eu passei no vestibular, eu passei numa federal, na Unesp, na Estadual de São Paulo, na realidade, em engenharia. Aí eu tive um trote, né? Aí meu trote, meus amigos colocaram isso na caminhonete, né? Aquelas coisas. Aí fizeram o quê? Pararam na frente da casa da diretora. Nossa. Né? Eu fiquei de cueca na frente da casa da diretora. Pra eles, né? E baixei ainda a cueca e mostrei a bunda pra ela. Tá certo. Né? Mas são coisas que a gente faz que a gente não poderia ter feito, né? Mas... Meu sonho é mostrar a bunda pra minha diretora. Não, a tua diretora ainda te conhece. Só então que são coisas que a gente faz de adolescente, né? É uma coisa inconsequente, mas é engraçado. A gente acaba fazendo porque a gente é ser humano. Todo mundo foi adolescente, adolescente foi, né? ainda por E cima. rebelde, né? Então eu também tive minha fase de rebeldia. Mas te olhando hoje, você não fala assim, acha? Ele? Mas que vá Que aprendendo, era né? bagunceiro? Nunca na vida. É isso aí, né? Então, onde que a gente encontra o senhor? Fala pro nosso público aí. Olha, hoje, né, eu atendo em clínica, né, aqui em Potirendaba, né, ali na clínica Média H, né, eu tô ali já faz 7 anos e eu atendi em outra clínica antes, aqui em Poti, e eu tenho a minha clínica em Rio Preto, né, chama Clínica Pediátrica João e Maria, que eu atendo lá também diariamente, né? Então, quem quiser, tiver disposição, porque quiser, estou à disposição para ajudar, né? Quem tiver interesse em passar comigo, é só ligar na clínica, falar com as secretárias, elas vão estar agendando. Muitas vezes a gente consegue algumas consultas mais rápidas, outras um pouco mais demorado, que a agenda é bem cheinha. Mas consegue, com certeza. No hospital, você ainda faz plantão? Eu faço alguns plantões, tá? Não faço plantão mais de porta, né? Que porta que a gente fala é o pronto atendimento, né? Emergência, né? Não faço mais, eu faço enfermaria, né? Que a gente fala. São pacientes internados e sala de parto. Seus pacientes de internado. A gente evolui e acompanha pacientes assim. Isso aí. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Com certeza. Eu quero agradecer vocês, né, por esse convite, esse programa maravilhoso que vocês estão iniciando aí, o projeto de vocês, né, a partir do momento que o Bimael falou comigo, achei super interessante, gostei e com de verdade, certeza... eu achei que o senhor não ia vir. Não, imagina. Verdade. É o que eu falei para você, ó, vamos marcar um dia que eu posso, né? Eu tenho uma quinta-feira no mês que eu deixo à tarde para mim resolver meus problemas, uma quinta-feira no mês. Então, por isso eu falei, ó, vamos marcar esse dia. Então, com certeza, eu fiquei muito feliz pelo convite, agradeço de coração pela oportunidade, né? O pessoal tá me conhecendo melhor, profundamente, aprofundando mais no meu pessoal, né? E quero parabenizar vocês por esse projeto e tenho certeza que isso aí é legal. Eu gostei, né? Eu vou assistir os outros vídeos, os outros convidados, né? Que eu acho que é um papo interessante a gente conhecer não só o profissional, né? Conhecer o pessoal das pessoas. Todo mundo tem interesse em saber por que a pessoa conseguiu e eu não. Por que a pessoa chegou lá e eu não? Então, assim, é legal você saber que toda pessoa que chegou lá, ela teve um caminho, e um caminho de pedras, né? E nem tudo foi flores, né? Existem tristezas, existem dores, existem choro, existem lágrimas de dor,
e de alegria. Né? Então, acho que com certeza isso aí, esse projeto de vocês é muito legal, vocês estão de parabéns. Obrigada. Agradeço mais uma vez. A gente tem o nosso canal, é um canal mais de brincadeira, mais cômico, não sei se você chegou a ver algum vídeo já. A gente fala, né, curiosidade e tal. Aí nós falou, vamos fazer um projeto mais sério. Aí a gente teve essa ideia, né, e a gente tá muito feliz aqui de ter o senhor aqui. A gente tem uma lembrancinha pra te dar, de coração, é simples, mas é de coração. Opa! E a gente tá feliz, eu não sei nem como agradecer. Nossa, muito obrigado. Uma lembrancinha pro senhor. É simples. Eu agradeço, muito obrigado. E eu queria aqui pedir pra todo mundo que tá aqui, pra produção, uma salva de palmas. Obrigado. Porque, pra mim, pediatra é um anjo. É um anjo que Deus coloca na vida das crianças. Pra mim, de verdade, coração tô falando isso, doutor. É um anjo que salva muitas crianças. Só Deus sabe o que eu passei com meu filho. E o senhor foi lá, fez o melhor, como se fosse o filho do senhor. E meu filho hoje tá bem, graças a Deus. Então, graças a Deus que Deus dá a capacidade, assim, pra gente, igual o senhor, de ter essa envolvimento, né, esses estudos, isso aí, de coração. A gente tá muito feliz e a gente agradece o senhor ter vindo aqui com a gente. Agradeço mais uma vez pelo convite, obrigado, de fundo do coração, tá? E aí, uma hora que vocês puderem, vocês me convidam para esse outro estilo aí de vocês, né? Na parte engraçada, que a gente vai lá e dá risada também. Pode deixar. Fazer um vídeo lá na clínica. Porque aí a gente faz vídeo também, assim. Certo, combinado. Pra mostrar o dia a dia. Aí vai lá filmar, ué. Mostra uma recepção como que você acorda, isso, aquilo. Jesus, eu já fui naquela recepção de estar assim, ó. Senhor Jesus, é difícil. Mas é Chega, isso aí. da agora pra frente, começa. Começa. Férias é mais calmo, mas agora volta às aulas. O pessoal começa. vai viajar, ninguém fica doente quando tá viajando. Na férias não. Mas agosto... A gente queria fazer mais algumas coisas, eu sei que você tem compromisso aqui. Então a gente agradece aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe, né? Continue te abençoando aí. E obrigado aí, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigado.